de ouvir os membros eleitos pela Assembleia para representação no Conselho Superior do Ministério Público e dar nota que, estando pendente a revisão do Estatuto do Ministério Público, foi feita no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público a reflexão alargada sobre os termos da proposta, por um lado. Foi possível, por outro, consensualização de entendimentos relativamente a um número limitado de matérias e, como seria de esperar, as matérias que poderiam gerar maior controvérsia. O Conselho Superior do Ministério Público não é seguramente diferente da generalidade da sociedade portuguesa e, portanto, aquilo que gerou alguma controvérsia no âmbito da sociedade portuguesa relativamente à revisão do Estatuto do Ministério Público também teve o seu par na reflexão que foi feita no Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, aquilo que os membros eleitos pela Assembleia da República podem dar como contributo para essa revisão tem que ver, sobretudo, com os aspectos em que não tendo havido consensualização no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, com uma ou duas exceções, lhes parecem, todavia, de importância para que a Assembleia possa refletir sobre a bondade das sugestões que apresentem e fazê-las vingar na proposta que se encontra pendente. Eu daria nota apenas de três situações relativas ao Estatuto. A primeira tem que ver com a composição. Tanto quanto me possa perceber, a globalidade dos membros eleitos estão de acordo com uma revisão da composição, embora, como é natural, não haja unanimidade relativamente ao modo como essa modificação da composição se possa fazer. E, portanto, neste ponto, eu diria apenas aquilo que me parece quanto à composição. Eu sou sensível, porque as propostas de lei não são desencarnadas do momento em que são discutidas e votadas, que este é um momento particularmente delicado para se poder fazer uma modificação da composição do Ministério Público, mas essa modificação também pode depender do modo como é feita. E o primeiro ponto tem que ver com também ser uma responsabilidade da Assembleia tornar claro que a composição maioritária por magistrados do Conselho Superior do Ministério Público não é uma recomendação de nenhuma instância internacional, como tem sido continuadamente divulgado. E que existe, portanto, mesmo no domínio daquilo que é a opinião comum no espaço em que nos inserimos, completa liberdade para se poder olhar para as melhores soluções relativamente à composição do órgão de gestão da magistratura do Ministério Público. Dito isto, eu sou sensível, exatamente pela prática, a que uma modificação da composição não deve ser essencialmente de iniciativa política. Política no sentido do órgão legislativo ou do órgão executivo. Mas parece-me, à semelhança do que deveria acontecer relativamente ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior da Ordem dos Advogados, que tarda o momento em que se abre à sociedade civil a possibilidade de integrar os Conselhos de Gestão das Magistraturas e o Conselho Superior da Ordem dos Advogados. Trata-se de profissões que têm uma importante função social e que, portanto, só beneficiarão de terem uma participação alargada da sociedade civil, quer na gestão das magistraturas, quer na respectiva disciplina e deontologia. Ter-se-ia nesse enquadramento que encontrar critérios que permitissem uma designação automática pela pertença a uma determinada entidade ou por escolha de determinadas entidades. Exemplifico, é possível dizer indicada pela Ordem dos Médicos, indicada pela Ordem dos Engenheiros, indicada pela Ordem dos Farmacêuticos, pelas instituições de solidariedade social, pela Câmara dos Solicitadores, enfim, é imaginável toda uma panóplia de entidades
que poderiam indicar ou por inerência de exercício de funções nessas organizações ou por indicação feita expressamente para esse efeito, formas de pertença ao Conselho Superior do Ministério Público e abrir por essa via a gestão desta magistratura à sociedade civil. Porque vale a pena pensar no domínio da praticabilidade das soluções que a suspeição que existe e que, do meu ponto de vista, é inteiramente legítima, por parte de vários setores da sociedade, relativamente ao excesso de composição corporativa do Conselho Superior do Ministério Público, leva a que se considere igualmente legítimo que os magistrados do Ministério Público olhem com grande crispação qualquer forma de alteração da composição que tenha a sua iniciativa no poder político. Isto é, não vale a pena lei de funil. Se efetivamente existe essa suspeição quanto ao caráter corporativo do Conselho, e essa suspeição é porventura muito legítima e a experiência diz-nos que é muito legítima, a suspeição por parte dos magistrados do Ministério Público relativamente ao modo como o poder político trate o Conselho tem igualmente a mesma legitimidade e, portanto, vai ser necessário ultrapassar essa abordagem de legitimidades cruzadas relativamente às formas de composição do Conselho Superior do Ministério Público e fazer alguma coisa que, porventura, poderia ter sido feita desde o início, que pode ser estendida a outras formas de gestão, como é o caso da magistratura judicial e como é o caso dos advogados, que é abrir os órgãos de gestão ou de disciplina à sociedade civil com critérios que não dependam nem da corporação nem do poder político, mas deem efetivamente alguma ou maior genuinidade e representatividade ao Conselho. A segunda questão tem que ver com alguma coisa relativamente à qual, em regra, o poder político é avesso, mas que vale a pena considerar sem nenhuma hesitação. A autonomia financeira verdadeira e própria do Ministério Público. Fidalguia sem comodoria é gaita que não assobia e, portanto, não vale a pena estarmos com fungagás e gaitinhas relativamente a essa matéria, ou há, efetivamente, a coragem de dar ao Ministério Público, enquanto tal, gerida pela Procuradoria-Geral da República, e depois as formas de gestão logo se veria, mas a autonomia global ao Ministério Público em matéria financeira ou pura e simplesmente ter uma redação tal no preceito que não se fica a perceber se a autonomia é da Procuradoria-Geral da República, se é do Ministério Público, é com certeza inconveniente. O terceiro ponto tem que ver com uma continuada, tanto quanto nos podemos aperceber, exigência por parte dos magistrados do Ministério Público e que nos parece inteiramente incongruente, que é a circunstância relativa à reafetação de magistrados, depender de consentimento dos magistrados do Ministério Público. Só faltava. Isto é, há limites para tudo e, portanto, faz efetivamente todo o sentido que as formas de reafetação de magistrados do Ministério Público dependam de uma audição prévia dos magistrados do Ministério Público, mas não há, ao contrário do que pretendem habitualmente sustentar os magistrados do Ministério Público, nenhum princípio de magistrado do Ministério Público natural, ao contrário do que acontece com os juízes natural e, portanto, a indispensabilidade de consentimento por parte dos magistrados judiciais darem o seu consentimento quando se tratar de pôr em causa a sua inamovibilidade. Aqui, no caso dos magistrados do Ministério Público, isso não faz efetivamente qualquer sentido. A gestão pode se tornar incomportável ou obrigar em cada momento o Conselho Superior do Ministério Público a invocar o interesse público para exigir a reafetação, portanto, complicando e solenizando alguma coisa que se resolveria facilmente com a indispensável audição dos magistrados do Ministério Público quando se tratar da sua reafetação, mas não fazer depender essa reafetação de consentimento do Ministério Público, à semelhança do que acontece, e percebe-se porquê, com os magistrados judiciais. Estes eram os três pontos sobre os quais eu gostaria de dar nota à Assembleia. Seguramente que os outros membros terão pontos a apresentar aos senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Não agradeci o parecer que nos remeteram e que foi distribuído aos senhores deputados. Faço-o agora. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. Garcia Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa tarde para Vossa Excelência, também para os demais senhores deputados, que cumprimento respeitosa e afetuosamente. Na sequência do que já referiu o Sr. Magalhães e Silva, eu gostava de assinalar o seguinte. Por referência à magna questão da composição do Conselho Superior do Ministério Público, o que eu penso, antes de mais, é que todos, designadamente no âmbito do Ministério Público, todos devem ter a extrema preocupação, como é seu dever e imperativo constitucional, de respeitar a lei. E a lei é feita aqui, na Assembleia da República. E, portanto, algumas considerações públicas ao mais alto nível, no sentido em intervenções públicas, em cerimónias oficiais, intervenções públicas no sentido de que, se a alteração do Conselho, se a alteração da composição do Conselho vier a ser deliberada, vier a ser inscrita no novo Estatuto, que se perde condições para o exercício de funções e a consequência será a demissão, é, do meu ponto de vista, perfeitamente abusivo, porque, designadamente no âmbito do Ministério Público, o cumprimento da lei, o respeito pela lei, deve ser a magna carta de todos quantos o integram. Por outro lado, no debate sobre a eventual alteração da composição do Conselho, tem sido recorrente, como os seus deputados sabem melhor do que eu, o argumento de que o Conselho da Europa recomenda que os Conselhos Superiores do Ministério Público sejam constituídos maioritariamente por procuradores. Não é verdade. Não é verdade. Esta afirmação não é verdadeira. A recomendação do Conselho da Europa é para os conselhos de juízes e para os conselhos mistos de juízes e de procuradores. O que o Conselho da Europa tem afirmado é que para os conselhos do Ministério Público não há um padrão europeu, dada a grande diversidade de sistemas. Basta atentarem que o Ministério Público não é sequer uma magistratura em muitos países, antes um corpo administrativo na estreita dependência do Executivo, por exemplo, na Alemanha, solução que eu não defendo, mas é uma realidade indiscutível. Por outro lado, e por referência também ainda no âmbito da consideração da composição dos conselhos, é bom atentar que o Conselho Superior da Magistratura tem uma maioria de não magistrados. E aí até se poderia dizer que, competindo ao Conselho a gestão disciplinar, orgânica ou funcional dessa magistratura, e sendo a magistratura judicial absolutamente independente, até mal se compreende que na cúpula da gestão o órgão não seja composto maioritariamente por juízes, mas por não juízes, por não magistrados, por civis, como eles tradicionalmente denominam, mas é. Portanto, por meio de razão, do meu ponto de vista, se impõe que seja no Conselho Superior do Ministério Público, e eu, no desenvolvimento das conversas e do que já expressei em pleno no Conselho, entendo que o Conselho deve passar a ter uma composição, deve passar a ter 21 membros, em vez de, atualmente tem 19, devendo naturalmente ser presidido pelo Procurador-Geral da República, e depois ser composto por um Procurador-Geral adjunto, sim, eleito naturalmente pelos seus pares. O Vice-Procurador-Geral não faz e não integra, como sabe, o Conselho. Portanto, um Procurador-Geral da República, um Procurador-Geral adjunto, o Conselho, repito, deve ser presidido pelo Procurador-Geral da República, deve integrar um Procurador-Geral adjunto eleito pelos seus pares, um Procurador da República eleito pelos seus pares, 3 Procuradores da República adjuntos, tendo em conta a proporção dessas 3 categorias, eleitos também pelos seus pares, depois os 4 Procuradores-Gerais distritais, 9 membros eleitos para a Assembleia da República, em vez dos atuais 5, e 2, como acontece presentemente, nomeados pelo Ministro da Justiça. E assim passaria a ter 10 magistrados e 11 membros
não magistrados. Sendo certo que não ficaria mesmo assim precludida a possibilidade de o Ministro da Justiça nomear, não está obrigado a nomear 2 civis, pode nomear 2 magistrados. Mas pronto, enfim, em tese, esta é a composição que defendo, que do meu ponto de vista seria mais adequada à dinâmica da gestão disciplinar e da gestão orgânico-funcional do Ministério Público. Isto, desgraçadamente, porque nós temos que ter em atenção o seguinte. Está instalada, enfim, está claramente instalada da parte do Ministério Público uma visão da maldade externa em contraponto da permanente visão da bondade interna. E isto tem reflexos muito acentuados, quer no domínio da ação disciplinar, quer no domínio da ação classificativa. Porque nas secções, por efeito da maioria de magistrados do Ministério Público ou de procuradores no plenário, evidentemente que daí decorre também uma maioria, quer na secção disciplinar, quer na secção classificativa, com os naturais reflexos de índole corporativa na apreciação disciplinar. Sobretudo na apreciação disciplinar e na apreciação classificativa. Eu recordo que, por exemplo, enfim, o Instituto da Causa de Exclusão de Ilicitude, que raramente, como sabem, melhor do que eu, raramente é atendida e sufragada nos inquéritos criminais, é um instituto recorrente na ação disciplinar. Os procuradores, enfim, quando é inequívoca a confirmação da verificação de determinados ilícitos disciplinares, são muitas as vezes em que, não obstante, se suscitam causas de exclusão da ilicitude à revelia do critério típico e normal do Ministério Público. Por outro lado, no âmbito classificativo, são todos muito bons e, portanto, até que seja criado um novo item, ou seja, o ótimo, quer dizer, até que porventura seja criado o item ótimo, como eu já também defendi em pleno o Conselho, começa a ser muito difícil distinguir os muito bons, porque não raro mas estão aqui os colegas que me acompanham, magistrados com pouca experiência, enfim, que não demonstram, enfim, pertencer ao plano da excelência, se classificados com bom com distinção, reclamam para o plenário. Reclamam para o plenário porque bom com distinção é medíocre. É medíocre. Portanto, eu penso que estes aspectos justificam, do meu ponto de vista, a alteração da composição. Por outro lado, defendo também um colégio eleitoral único para os magistrados. Eu há pouco referi na composição que sufrago a eleição de um Procurador-Geral adjunto, um Procurador da República, 3 Procuradores-Gerais adjuntos, de 3 Procuradores da República adjuntos, mas penso eu que se deveria adotar o critério de um único colégio eleitoral de forma a fomentar a diversidade de opiniões e combater o monolitismo que tem sido o paradigma da eleição dos magistrados no âmbito do Conselho. Do meu ponto de vista também, o Estatuto devia conter uma norma expressa sobre a possibilidade do Conselho de debater matérias relativas a direitos e garantias dos cidadãos. Aliás, enfim, esta era do que nós, penso que quanto a esse ponto consensualizamos, deveria ser introduzida, sugeríamos o aditamento de uma linha ao proposto artigo 21º, número 2, no sentido expresso de apreciar e pronunciar-se publicamente sobre matérias relativas à atuação do Ministério Público, nomeadamente quando estiver em causa o respeito pela Constituição da República e os direitos fundamentais nela consagrados.
Outro aspecto que me parece relevante é que a proposta de lei prevê que as nomeações para a hierarquia passem a ser feitas exclusivamente por proposta exclusiva do Procurador-Geral da República. Eu não posso estar mais em desacordo. Ainda recentemente, a propósito da eleição do Procurador-Geral Distrital de Lisboa, aconteceu que a senhora Procuradora-Geral da República propôs uma shortlist, como tinha que propor, de três, propôs 3 Procuradores-Gerais adjuntos, que não integrava, essa shortlist não integrava um determinado Procurador-Geral adjunto que nós considerávamos o mais adequado para o exercício do cargo, e portanto, acabámos por... Não foi possível consensualizar e acabámos por nós próprios propor esse outro Procurador-Geral adjunto, que veio a ser, em votação secreta, veio a ser eleito e é agora o Procurador-Geral Distrital de Lisboa. Estou-me a referir ao Dr. Amadeu Guerra. Portanto, cometer à senhora, ao Procurador-Geral da República, o exclusivo das nomeações para a hierarquia, parece-me um retrocesso. Defendo claramente que o Procurador-Geral da República deve ter o exclusivo, sim, da nomeação do Vice-Procurador-Geral da República, porque assim é um cargo de sua exclusiva responsabilidade, enfim, o Vice-Procurador-Geral da República, enfim, substitui o Procurador-Geral da República, enfim, é uma figura, uma personalidade que, enfim, que lida muito de perto, enfim, de facto seria difícil conjecturar a possibilidade de articulação se não diretamente escolhido pelo Procurador-Geral da República. Eventualmente, os Procuradores-Gerais adjuntos nos Supremos, colocados nos Supremos Tribunais, porque representam, como sabem, nos termos da lei, os Procuradores-Gerais adjuntos colocados nos Supremos Tribunais representam o Procurador-Geral da República. Portanto, concedo, enfim, quando muito, que assim seja, e era, portanto, no que toca, já agora se me permitem, no que toca ao sancionamento disciplinar, eu gostaria de dizer o seguinte: nos termos do número 2 do artigo 230, prevê-se a suspensão de 20 a 240 dias. E desaparece a atual pena de inatividade, que pode ir de 1 a 2 anos. Ora bem, o limite superior da pena de suspensão, comparativamente com o catálogo de penas atualmente em vigor, cria um fosso enorme relativamente à sanção imediatamente superior, ou seja, à da aposentação compulsiva. Portanto, tem pouco sentido que a pena imediatamente inferior à da aposentação compulsiva seja a de suspensão de 20 a apenas 240 dias. E, portanto, eu entendo que seria mais adequado, uma vez que fica eliminada a sanção de inatividade, que a pena de suspensão possa ser graduada entre 20 dias e 2 anos. E era muito, enfim, para não me alongar mais, Sr. Presidente, muito obrigado pela paciência de me terem ouvido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem a palavra o Sr. Doutor Pito Ribeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar a Comissão e todos os seus membros, e especialmente os seus deputados, e também saudar os eleitos por este órgão, por esta Assembleia, para o Conselho Superior, com quem aqui hoje estou. Gostava de intervir sobre mais ou menos os mesmos temas que foram agora tratados, abundando mais ou menos naquilo que o Dr. Alfredo Castanheira Neves disse, e relativamente a estes problemas gostava de fazer umas considerações prévias muito sumárias. Em primeiro lugar, entendo que o Conselho Superior do Ministério Público pode ser pensado
como a lei o determina, é um órgão que tem como função proceder aos aspectos disciplinares, à apreciação dos aspectos disciplinares e, portanto, da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, e também à sua avaliação, à classificação, à apreciação de mérito dessas mesmas pessoas e, portanto, à gestão do Ministério Público. Estas duas competências do Conselho Superior do Ministério Público podem ser pensadas numa lógica em que o Conselho Superior do Ministério Público coadjuva, digamos, de alguma forma, trabalha com o Procurador-Geral da República, que é quem preside e que é quem chefia a Procuradoria-Geral da República e quem preside e chefia, e que tem um conjunto de funções e de competências que lhe estão atribuídas neste número 2 do artigo 12, ou como um órgão que está ali para fazer a gestão do próprio Ministério Público, independentemente da Procuradoria-Geral da República. Isto é, ou do Procurador-Geral da República. Isto é relativamente importante para se perceber a que título é que, por exemplo, os Procuradores-Gerais distritais compõem ou não compõem o Conselho Superior do Ministério Público. Porque eles são designados para uma função e essa função é absolutamente essencial para que o Procurador-Geral da República, para quem dirige a Procuradoria-Geral da República, possa, na parte essencial do Ministério Público, nomeadamente em matéria de penal e processo penal, possa desenvolver a sua atividade adequadamente. E, portanto, é preciso perceber que função verdadeiramente se quer que essas pessoas, que são os procuradores distritais, desempenhem ali. São apenas um igual aos outros que participa e vota naqueles termos, sendo que aquilo há uma composição por inerência, eles pertencem àquilo porque são essas coisas, porque são eleitos procuradores distritais, ou não. E isto é muito importante, porque estas competências do Conselho Superior do Ministério Público, que são, portanto, a competência disciplinar e a de gestão de quadros do Ministério Público, têm que ser apreciada do ponto de vista dos resultados. E o ponto de vista dos resultados nestas duas matérias é o de que nós temos resultados de avaliação, apreciação dos membros do Ministério Público que são, digamos, contrárias a todas as regras de qualificação, classificação que a gente possa imaginar como critérios classificativos objetivos. Nós temos aqui relatórios anuais, relatórios síntese que o Conselho Superior do Ministério Público vai elaborando e publicando, e se nós virmos dos anos 2012 a 2016, nós temos que houve 255 avaliações com muito bom, 274 avaliações com bom com distinção, 188 com bom, 43 com suficiente e 14 com medíocre. Ou seja, trata-se de um dromedário que tem, ou de um camelo, que tem a sua bossa mesmo junto à cabeça. E, portanto, o pescoço já está todo ele fora da qualidade disto. Ou seja, nós temos critérios de classificação que pressupõem que, para se ter uma classificação de mérito e de mérito elevado, se esteja acima da média. Quando a média é muito bom, não vejo como é que se há de depois qualificar essas pessoas. Quando a mediana está nesse sítio, não vejo como é que se faça isso. Isto é, aquilo que se verifica é que com esta composição que existe, o Ministério Público faz uma autoavaliação. E são os próprios que fazem a apreciação do seu mérito, são os próprios que fazem os processos de classificativos, que depois vêm ao Ministério Público para serem, vêm ao Conselho Superior para serem aqui validados finalmente, para haver uma deliberação sobre eles, mas as classificações são feitas dentro do próprio Ministério Público. E não só isto é assim, como os próprios processos disciplinares também são elaborados nesse mesmo âmbito pelo próprio Ministério Público. Ou seja, há uma espécie de, digamos, autofagia ou endogamia que faz com que não haja de uma intervenção exterior efetiva nesta avaliação e, portanto, eles avaliam-se uns aos outros e, avaliando-se uns aos outros, têm tendência,
normal a avaliarem-se bem e a não prejudicarem os outros, atribuindo-lhes uma classificação inferior. E isso leva àquilo que aqui foi referido pelos meus dois anteriores colegas, membros do Conselho também, que muitas vezes as pessoas recorrem quando, na verdade, têm bom com distinção e, portanto, eu diria, têm 17 de classificação, mas recorrem para ter 18, 19 ou 20. Transpondo isto para uma classificação numérica de 1 a 20. Por outro lado, isto também faz com que, digamos, as vozes dos membros eleitos pela Assembleia ou dos membros nomeados pelo Sr. Ministro da Justiça, ou pelo Ministro da Justiça, ou pela Ministra da Justiça, também tenham, digamos, uma relativa dificuldade de se expressar. Não porque haja qualquer limitação à liberdade de expressar, mas porque rapidamente as vozes que surgem são não, isso não está na competência do Ministério, do Conselho Superior. O Conselho Superior só tem competência disciplinar e de gestão, levantar problemas que têm a ver com a maneira como funcionou o Ministério Público neste ou naquele caso, como se passou isto ou aquilo, não deve ser levantado aqui e, portanto, há mais uma vez um espírito muito corporativo. Esse espírito corporativo, que me parece de combater e de afastar, é um espírito corporativo que não significa uma especial obediência hierárquica, nem obediência a ninguém. Significa que aquilo dá uma espécie de razoável autogoverno do próprio Ministério Público, que não cumpre ou não obedece ou não se perceba que obedeça sempre a uma lógica de hierarquia e de obediência hierárquica, mesmo que isso venha a acontecer. E, portanto, aquilo que quero dizer é que me parece que é indispensável fazer coisas para alterar esta composição e fazer com que essa composição seja uma composição que limite este caráter endógeno na avaliação, na competência disciplinar e também na gestão dos quadros do Ministério Público. Queria dizer que me parece que essa composição deverá ser feita com pessoas eleitas provavelmente pela Assembleia da República. Concordo com o Alfredo Castanheira Neves quando diz que pode ser essa solução de 11, 10, é-me indiferente. Não tenho problemas quanto a isso. Acho que se têm problemas se há um papão de que o Governo, ou a força que estiver no Governo, ou as forças partidárias que estiverem no Governo, queiram interferir naquilo, talvez que o Sr. Ministro da Justiça e o Governo, através do Sr. Ministro da Justiça, não nomeiem ninguém, mas podem ser eleitos pela Assembleia da República ou podem ser designados pelo Sr. Presidente da República. Também não acho uma coisa boa que o Sr. Presidente da República nomeie para lá pessoas, porque acho que o Ministério Público pertence ao Executivo, isso é inequívoco, e não só pertence ao Executivo, como ele é nomeado. O Procurador-Geral da República é nomeado pelos dois órgãos e os dois membros do Executivo, isto é, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, e a sua legitimidade democrática vem da legitimidade democrática daqueles que o escolhem e, portanto, o nomeiam. Um propondo e o outro escolhendo dentro dos três. Queria dizer que defendo, portanto, esta alteração. Não tenho as preocupações que o Manuel Jorge da Fonseca Milhões e Silva expressou, quanto, acho que sim, acho que muitas vezes estraga uma boa solução fazendo-a de uma maneira que seja totalmente desajeitada. Há muito conteúdo que uma forma não sustenta. E, portanto, se a maneira como isto for feito não for uma maneira adequada, sensata, explicada, etc., obviamente que poderá estragar a própria solução. Mas acho que essa solução já existe no Conselho Superior da Magistratura e não vejo razão nenhuma para que não possa existir aqui. Acho que por maioria de razão haveria regras ou razões para que o Conselho Superior da Magistratura tivesse mais juízes do que. Não acho também que existam razões suficientes para que assim seja, mas, portanto, defendo completamente, numa lógica de separação de poderes, que o Conselho Superior do Ministério Público, que é, no fundo, a quem cabe primordialmente a aplicação do direito constitucional ordinário, isto é, dos direitos fundamentais e do respeito pelos direitos fundamentais, porque se trata dos dois valores essenciais
que, digamos, em que assenta toda a nossa ordem constitucional, o direito à liberdade e o direito à propriedade, e o processo penal tem como função pôr em causa, digamos, esse direito à liberdade e o direito à propriedade, nomeadamente quando nós temos o processo penal e o processo penal fiscal, que tem como função exatamente, digamos, retirar coisas que são das pessoas, lícita ou ilicitamente, e quando é ilicitamente é normal que o retirem. Mas essa tutela desse direito da propriedade e do direito à liberdade são dependência essencial daquilo que faz o Ministério Público. E por isso, também no que diz respeito à composição, eu gostaria de levantar um problema com o qual me confrontei pessoalmente, que é o da função dos membros eleitos no Conselho Superior do Ministério Público. Eu fui já uma vez membro do Conselho Superior do Ministério Público antes desta, e nessa vez em que fui, não se pôs o problema de eu relatar quaisquer processos. Eu era membro e era, no fundo, membro, como são membros do Conselho Superior da Magistratura, os membros eleitos que renunciam à exclusividade ou à dedicação exclusiva àquela função, ou, portanto, renunciam a desempenharem aquela função e receberem pelaquela função. Eu nunca recebi, julgo que temos direito a umas senhas de presença, cujo quantitativo, vou perguntar ao Sr. Tabarradas Leitão se ele sabe qual é, mas o que nenhum de nós faz ideia, mas deve dar qualquer coisa como 2 euros a hora por 8 dias de trabalho, deve dar para aí 20 euros que a gente receba disso. Mas não é o problema do dinheiro, eu alegremente exercerei essas funções gratuitamente. Não poderei exercer essas funções de modo a relatar acórdãos em que o trabalho base parte de 6, 8, 10 volumes de inquérito ou 10 volumes de trabalho levantado no processo de avaliação da pessoa. E só para analisar isso demoro 3, 4, 5, 8 dias. E, como é óbvio, não estando de indicação exclusiva para isso, não é possível fazer isso. Na primeira vez em que fiz parte e fui membro do Conselho, esse problema não se punha, não havia distribuição de acórdãos para serem relatados pelos membros na minha situação, portanto que não eram membros do órgão a tempo inteiro. É o caso, por exemplo, do Sr. Barradas Leitão, que é membro a tempo inteiro e, portanto, relata como todos os outros relatam. E, portanto, gostaria de levantar este problema para dizer que me parece indispensável que também no Conselho Superior do Ministério Público exista exatamente o mesmo regime, que eu julguei que era o que existia quando aceitei estas funções, que existe no Conselho Superior da Magistratura, isto é, se a pessoa renunciar ao vencimento, não quer vencimento, não quer estar em indicação exclusiva, também não tem que fazer as coisas para as quais não tem, obviamente, condições para fazer. E nunca me perguntaram se eu teria condições para, fazendo uma reunião uma vez por mês, digamos assim, se eu tenho possibilidade de relatar 3, 4, 2, 5 processos para a reunião seguinte. Nunca menos de 2. Nunca menos de 2 e às vezes são mais. Nomeadamente, quando começámos, havia imenso trabalho atrasado e acumulado e, portanto, eu devo ter no primeiro ano, completamente mal disposto e com grande acrimónia, devo ter relatado para aí 8 ou 10 coisas dessas nos primeiros 6 meses. Não é sustentável, não é possível, não tenho vida para isso, e se me tivessem dito que isso era a condição, mas não é isso que decorre da lei, não é isso que eu entendo que decorre da lei, mas em qualquer caso não era isso que era a prática quando eu fui eleito a primeira vez. E, portanto, quero dizer que é preciso que os membros eleitos tenham condições para exercer essa função. E se a função for a de relatarem isso, eles têm que ter assessores próprios e não assessores do Ministério Público, assessores próprios para fazerem esse relato. Não podem ser os membros do Ministério Público que fazem os borrões ou os projetos de relatório, que depois a gente lê e, como não estudou nada e não pôde ver nada, não passou 8 dias fechado a ler os acórdãos, queria dizer que estes processos de avaliação demoram meses a ser feitos, demoram semanas e semanas a serem feitos pelos respectivos relatores, pelos respectivos avaliadores. E, portanto, nós não conseguimos repegar naquilo tudo, nomeadamente quando há reclamação ou recurso daquelas decisões, nós não podemos simplesmente pegar na proposta que nos é feita e assinar de cruz, ou quando muito rever as gralhas, que às vezes são muitas.
Portanto, chamo também a atenção para esse aspecto de a composição dever ser alterada e os membros eleitos que possam e queiram, e portanto não renunciem a essa função, queiram relatar, tenham um corpo de pessoas que não seja do Ministério Público, que sejam juristas qualificados, que sejam escolhidos, como acontece noutras ordens jurídicas que não a nossa, e que sejam contratados para o efeito para fazerem esse mesmo relato. Depois, gostava de tratar de um outro assunto que o Dr. Castanheira Neves também levantou, que é o problema da tutela dos direitos fundamentais no âmbito do Ministério Público. Queria dizer que os membros do Ministério Público, aquilo que fazem quando tomam posse é juram cumprir a Constituição e a lei, isto é, a lei constitucional, a lei e a lei constitucional, a Constituição e a lei constitucional. E que essa lei constitucional se encontra, em termos ordinários, no Código de Processo Penal e no Código de Processo Fiscal, essencialmente, mas também no Código Penal. E que aquilo que nós verificamos, podemos verificar, é que uma das competências essenciais do Sr. Procurador-Geral da República, da Sra. Procuradora-Geral da República, isto é, de quem presidir a Procuradoria-Geral da República, é o de presidir a Procuradoria-Geral da República, representar o Ministério Público nos tribunais referidos na linha A do número 1 do artigo 4º, através dos Procuradores-Gerais adjuntos, e terceiro, requerer ao Tribunal Constitucional a declaração com força obrigatória geral da inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer norma. Tem havido muitas normas sobre as quais existem fundadas razões, pelo menos para alguns dos juristas, fundadas razões para se pensar que elas sejam inconstitucionais ou que a interpretação que delas é feita seja inconstitucional. Que os prazos que estão estabelecidos no Código de Processo Penal sejam prazos indicativos, que apesar de se dizer que em 10 dias tem de acusar, é indicativo, se não acusar em 10 dias pode acusar em 80 ou em 260. Que se tem que acusar e, portanto, que tem que haver indícios suficientemente fortes quando a gente faz uma prisão preventiva. As prisões preventivas não podem ser feitas sem acusação numa leitura do Ministério, uma leitura da Constituição, ou se são feitas sem acusação, elas têm que ter fortes indícios da prática de um crime de uma certa natureza e, consequentemente, aplicando-se o Código de Processo Penal nessa matéria, no prazo de 10 dias tem que ser deduzida a acusação. Porquê é que isto é muito importante? Porque ser preso com acusação é uma garantia essencial e o Código de Processo Penal assegurará todas as garantias de defesa, diz o artigo 32, nomeadamente é absolutamente indispensável que as pessoas sejam acusadas porque a alteração dos factos da acusação determina que a acusação não pode proceder naqueles termos e, portanto, é preciso começar ou recomeçar ou fazer um novo processo se a alteração de factos for uma alteração de factos relevante. E, portanto, isso impede que uma pessoa seja presa preventivamente acusado de homicídio, para depois ser investigada por burla, para depois ser investigada por furto, para depois ser investigada por envenenamento, para depois ser investigada por crime de desobediência, para depois ser investigada por outra coisa qualquer. Não pode. E, portanto, aquilo que quero dizer é que há um conjunto de normas no Código, na Constituição, que, no entender de alguns juristas, eu diria de muitos juristas, são normas cujo entendimento feito é inconstitucional. E, por isso, era bom que o Ministério Público, cabendo-lhe a ele este poder essencial das 3 competências do Procurador-Geral, esta é uma que lhe é atribuída a ele, especificamente, nem sequer ao Conselho, é a ele que lhe é atribuída, que ela não seja exercida de maneira a tornar claro qual é a ordem jurídica em que vivemos. Qual é o Estado de Direito em que vivemos. E isso é uma função essencial cometida à Sra. Procuradora-Geral da República, que não é exercida, perguntando entre nós quantas vezes houve em que este poder tenha sido requerido, tenha sido exercido, nenhum de nós se lembra de nenhuma vez em que isto tenha sido feito. Isto é, aquilo para que queria chamar a atenção é para a necessidade de se assegurar que o Ministério Público, digamos, desempenha essa função e que, para desempenhar essa função, se calhar não se chegue só ao Sr. Procurador-Geral da República, mas seja necessário que esse mesmo poder seja atribuído ao órgão, ao Conselho Superior do Ministério Público, que um número mínimo de membros possam requerer essa apreciação disto, ou que seja obrigatório requerer isso ao Ministério Público em geral
e que haja necessidade de recurso sempre que haja dúvidas sobre esta constitucionalidade de uma qualquer norma. Finalmente, gostaria só de dizer que aquilo que me parece ser a questão central do Ministério Público é exatamente esta de definirmos com rigor a lei, o Estado de Direito em que devemos viver e aquilo que devemos pedir ao Ministério Público que faça, que é que seja competente dentro do estrito cumprimento dessa lei e que faça dessa lei uma leitura que seja uma leitura conforme à ordem constitucional em que vivemos. Por exemplo, gostava de dizer que me parece que o texto constitucional de habeas corpus, que se encontra na Constituição, no artigo 31 ou 34, já não me lembro exatamente, mas que se encontra no artigo 31, o habeas corpus, não é compaginável com o habeas corpus que se encontra estabelecido no Código de Processo Penal. O habeas corpus se encontra estabelecido no Código de Processo Penal, vou apenas dizer isto porque isso é verdade e está escrito por muita gente, é exatamente igual ao habeas corpus criado em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, para, como foi dito por alguém que sobre isso escreveu, para inglês ver, isto é, para podermos ter eleições que fossem tão livres como na livre Inglaterra. E, portanto, esse habeas corpus é um habeas corpus que está consagrado no Código de Processo Penal, em transposição dessa legislação do Código de habeas corpus 45, e é manifestamente ilegal. Queria dizer que todos os juristas, do Dr. Salgado Zenha ao professor Adriano Moreira, todos eles disseram que o habeas corpus que então vigorava, e refiro-me aos anos 50, quando escreveram sobre isso, e aos anos 60, não era habeas corpus, que aquilo não servia para nada e que não era possível que aquela competência fosse atribuída ao Conselho, à secção penal do Supremo Tribunal de Justiça e que fosse um juiz da secção penal do Supremo Tribunal de Justiça que fizesse isso e se limitasse a verificar os aspectos formais da prisão para verificar se ela era formalmente legal ou ilegal e nada mais quisesse saber sobre isso, que é o que consta do Código de Processo Penal, é o que constava desse diploma e não sei por que razão ninguém levanta nunca este problema da inconstitucionalidade da norma. Queria dizer que uma das razões por que não se levanta é porque não há maneira de levantar esse problema perante o Tribunal Constitucional. Porque quando se chega ao momento em que se pode levantar este ou o problema da prisão preventiva, já há uma nova decisão, 90 dias depois veio decidir, veio confirmar, veio fazer e, portanto, já não há que recorrer da anterior, porque isso já passou. E, portanto, gostava de chamar a atenção para estes aspectos e para estes dois essenciais aspectos, da composição e das consequências da alteração da composição e, em segundo lugar, da instrumentalização da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público para assegurar a clareza, a precisão e a perfeição das normas face à Constituição, nomeadamente obrigando o Tribunal Constitucional a uma intervenção mais assídua do que aquela que tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Pinto Ribeiro. Tem a palavra o Sr. Dr. Madeira Lopes. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, à primeira Comissão e a todos os seus deputados presentes. Eu aproveitava também para saudar os elementos eleitos para a Assembleia da República, porque se me figura que, e depois mais à frente já vou relacionar com isto que vou dizer agora. Saudar porquê? Porque apesar de cada um ser eleito por indicação de forças políticas diferentes, chegados à Assembleia da República, esta é a minha verificação, despiram a camisola e têm pensado pela sua cabeça e temos encontrado consensos, mesmo até por vezes em não sintonia com as forças que nos indicaram. E quero estender esta apreciação que é pessoal e que é de louvar pela isenção, pela objetividade e pela independência destes elementos que foram escolhidos, também para os elementos designados pela Sra. Ministra da Justiça, que de igual modo nunca senti a preocupação de estarem ali a representar o Governo ou de receberem instruções nesse sentido.
E com isto ligo àquilo que tem andado nas bocas do mundo e da comunicação social. Não foi isso que nos motivou a pedir a vinda aqui, mas que os média, a comunicação social, por vezes, enfermam de erros. E como os responsáveis políticos também sentem essa influência, eu atrevo-me a dizer que esse erro também se estendeu aos responsáveis políticos e sindicais. Isto é, não será pelo facto de aumentar o número de eleitos para a Assembleia da República que os crimes simples de roubar uma laranja ou os crimes de colarinho branco têm tratamento diferente, em meu entender. Isto é, o Conselho Superior do Ministério Público não dá instruções, nem ordens, nem pode ao magistrado que está na comarca a investigar, e se investiga assim ou não investiga, se arquiva ou deixa de arquivar. Isto, salvo o devido respeito, é esta a realidade. Não há, é evidente que poderão dizer os elementos atualmente designados é gente isenta e que não faz isso. Outros poderão não ter esse comportamento. Estou em crer, essa não é a questão. Isto é, eu não estou contra que haja o aumento do número de eleitos para a Assembleia, mas não faço questão disso. Penso que há problemas, em meu entender, de mais gravidade e de mais urgência a retificar e que condicionam aquilo que nos preocupa. Eu defendo a autonomia do Ministério Público, evidentemente, designadamente a este nível de perseguir todos os crimes, para haver igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Agora, também temos que ter a noção de que, por vezes, há um excesso de corporativismo. E por isso é que há menos eleitos e bem. E em meu entender, e não estamos todos em consonância, esta última intervenção aqui do Dr. Pinto Ribeiro, com a qual eu discordo, e já lá em reunião do Conselho, e até temos agendada uma futura reunião para apreciar este assunto, eu entendo que todos os membros do Conselho são membros de pleno direito e a igualdade das circunstâncias. O que eu quero dizer isto? Quer dizer que todos os membros têm não só a obrigação, mas direito a terem processos distribuídos, a serem relatores de processos. Pois se nós entendemos que, ou criticamos, ou deixamos aqui expresso a preocupação de haver muitos procuradores e de haver o excesso de corporativismo, então os elementos eleitos para a Assembleia da República vão dizer: eu não quero ser relator de processos, eu só quero vir aqui aos plenários para votar. Eu não concordo com isso. E é claro que isso implica, mas nós aqui garantimos, porque havia a informação dos anteriores elementos eleitos, e nós aqui, quando fomos ouvidos, perguntaram: os senhores têm disponibilidade para cumprir a função? Porque havia antecedentes de elementos eleitos que, infelizmente, não tiveram esse comportamento de cumprir a função como a Assembleia da República esperava. E nós todos dissemos que sim. Portanto, é este ponto. Isto é uma alfinetada aqui ao meu colega, mas estamos em divergência, mas eu respeito. Agora, não quer dizer que não concordo com ele nesse sentido. Deveria haver o alargamento de membros permanentes, evidentemente. Só 2 membros permanentes, enquanto no Conselho Superior de Magistratura e há o desejo de haver uma equiparação e que resulta da lei, mas neste ponto não há, porque os senhores magistrados judiciais têm muitos mais elementos e só eles é que relatam. Isso é uma verdade. Tem muito mais elementos a relatar. E nós aqui temos só 2, que é muito pouco. É muito pouco. Agora, o problema é este. Os outros elementos, fora os eleitos para a Assembleia da República, também têm as suas tarefas nos seus tribunais, com as suas responsabilidades. E, portanto, estar a libertar os elementos eleitos para a Assembleia da República de relatar processos, eu penso que, em época de crise, temos que dividir tarefas e temos que auxiliar. E por isso é que também concordo com o que já foi dito aqui e que também já mereceu alguma crítica, que é de que há procuradores colocados num certo tribunal que tem pouco trabalho. Por exemplo, no Tribunal de Trabalho, que às vezes em comarcas pequenas tem pouco trabalho. E ali ao lado há uma outra secção, ou criminal ou civil, que precisa de ajuda. E exigir-se que haja a anuência, o acordo desse magistrado para ir ser reafetado e para acumular, eu discordo disso. Se é preciso trabalhar, se ele não cumpre, se ele tem tempo vago porque está numa comarca de pouco trabalho, que vai ajudar a comarca próxima. Ele pode não concordar, mas deverá ir. Ganha o ordenado ao fim do mês, é para o trabalho completo. E então ajuda o colega que está aflito ao lado.
Essa é a minha posição. Agora, mais importante, e era isso que eu relatei, é efetivamente, ou que sublinhei, mais importante do número, se aumenta, se não aumenta, é a forma de escolha, que já foi aqui referenciado e que eu vou repetir. Isto é, decorre do Estatuto e do atual também decorre isso, que a senhora Procuradora, ou o Sr. Procurador-Geral, propõe e limita a liberdade de qualquer membro ou grupo de membros do Conselho fazer propostas. Em certas situações, como aconteceu o caso que o Dr. Alfredo relatou, conseguimos. Mas isso é um caso, foi aquele caso. Na maioria dos casos, tem que haver a proposta da senhora Procuradora-Geral agora. E, em meu entender, ela é fundamental que ela escolha, por exemplo, o vice, da confiança dela. Agora, todos os outros cargos de hierarquia, mesmo do Conselho Consultivo, devem passar pelo Conselho e o Conselho, no seu plenário, deve estar, já está previsto no Estatuto, fazer propostas e ser votado em coletivo e unanimidade. Limito-me por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem agora a palavra o Sr. Dr. Barradas Leitão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados. É sempre com muito gosto que vem a esta comissão e hoje, particularmente, para um tema que é bastante caro, que é o Estatuto do Ministério Público. Iria fazer uma apreciação muito sumária também de algumas coisas que já foram ditas e depois, se me permitissem um pouco uma apreciação um pouco mais na especialidade de algumas matérias que não foram aqui abordadas, mas que gostaríamos, e é a opinião também dos membros eleitos para a Assembleia em conjunto, digamos, são matérias que já discutimos no Conselho, mas que não constam do parecer que o Conselho Superior do Ministério Público apresentou. Depois gostaria também de abordar algumas dessas matérias mais na especialidade. Portanto, na questão na generalidade e daquilo que já foi dito, concordo com a questão, com as observações que foram feitas relativamente à composição do Conselho. Há muito tempo que, e já aqui nesta Comissão várias vezes defendi, uma alteração da composição do Conselho. Decorre da minha experiência de 15 ou 16 anos já no Conselho Superior do Ministério Público, sou um membro mais antigo e aquele que desempenhou estas funções durante mais tempo. Portanto, da minha experiência, de facto, decorre que a composição atual pode gerar e gera, por vezes, problemas de decisões que podem ser influenciadas por um espírito de classe e isso não é bom, de facto, para uma objetividade da atuação do Conselho. Quanto à composição em concreto, enfim, pode haver vários modelos, já aqui foram aventados alguns, não me parece que seja difícil encontrar uma composição que possa corresponder, digamos que possa limitar um pouco esse pendor corporativo que as decisões por vezes têm, e concordo também com o que o Dr. Magalhães e Silva disse, de que esse aumento dos membros fora da corporação não é necessariamente nomeação política. O Dr. Magalhães e Silva falou nas ordens profissionais, eu acrescentaria as universidades. Por que não incluir no Conselho Superior do Ministério Público membros, personalidades designadas pelas universidades, pelas escolas de Direito das universidades portuguesas? Portanto, poderia ser uma forma também de diversificar a composição do Conselho e dar-lhe maior objetividade e independência. Depois, só para também reforçar o que o Dr. Madeira Lopes aqui disse, acerca desse fantasma que tem sido aí tão propalado do controle político. Não há controle político nenhum, quer dizer, da atividade processual. É preciso dizer isto com toda a clareza. O Conselho Superior do Ministério Público não tem competências de natureza processual, nem deve ter. Nem deve ter. Não intervém nos processos. Portanto, não há qualquer possibilidade, mesmo que alguém quisesse, mesmo que alguém tivesse
ideia perversa de querer controlar fosse o que fosse, não é possível porque não há competências para isso. O Conselho Superior do Ministério Público tem competências de gestão, de avaliação do mérito e disciplinar. E é assim que deve continuar a ser. Portanto, não há qualquer problema de controle político da investigação. Isso é um fantasma que alguém anda aí, digamos, a insistir nele, provavelmente para esconder o verdadeiro perigo, que é o controle corporativo e sindical do Conselho Superior do Ministério Público. Esse é que é o verdadeiro problema. Com toda a clareza, não vale a pena estar aqui a eludir o problema. Relativamente às classificações, já aqui também o Dr. Pinto Ribeiro referiu-se longamente à questão das classificações. As classificações, de facto, não estão no seu melhor momento, é verdade, ou melhor, até já estiveram piores. Tem havido até nos últimos anos uma correção, já não são tantos os muito bons, mas ainda é uma quantia, de facto, uma percentagem enormíssima e desajustada àquilo que sabemos que é a qualidade de qualquer organização. Não há nenhuma organização em que 80% dos seus membros sejam excelentes e que só 20% são assim. Não há. Portanto, também no Ministério Público não é certamente. Portanto, mas isso já não é tanto um problema do Estatuto. É um problema depois da regulamentação do Estatuto e da aplicação dessas regras. Obviamente que a composição com mais ou menos elementos da corporação pode influenciar depois essa aplicação. Mas não é tanto um problema estatutário, mas mais um problema de regulamentação e depois de interpretação. Na questão das classificações, no futuro, ainda vai ter uma importância maior, porque hoje as classificações são importantes, hoje com o atual Estatuto, para a progressão na carreira. As classificações têm um peso muito grande na progressão na carreira, ou seja, na promoção, algum peso também nas transferências, depois na movimentação anual dos magistrados. Mas, no futuro, com o futuro Estatuto, as classificações passam a ter um peso ainda maior, porque são elas que determinam o próprio vencimento do magistrado. O acesso aos lugares vai ser feito em função de ponderação de alguns elementos, onde a classificação vai ter um peso maior. Portanto, esta questão das classificações, de facto, é um problema e tem que ser realmente visto com cuidado, mas, como digo, não é tanto um problema de normativo do Estatuto, é mais depois de aplicação da lei, porque vai ter um peso maior no futuro. Portanto, entrando agora então nas questões que um pouco mais que não foram abordadas e que também não estão abordadas no parecer que nós apresentámos, porque, como também foi dito, o parecer consensualizou posições que obtiveram, digamos, quase a unanimidade e, portanto, não são muitas as questões que, se lerem o parecer, e até fui eu o relator do parecer, enfim, o parecer limitou-se às questões mais básicas, naquelas em que toda a gente está de acordo. Portanto, não são as questões mais importantes, porque nessas, de facto, não há possibilidade de haver acordo ou unanimidade. Uma apreciação global, parece-me que esta proposta de lei é positiva. Primeiro apontamento. Não é uma proposta de lei com toda a oportunidade, feita com cuidado, com rigor, com muita participação já da Procuradoria-Geral da República. Houve muita intervenção da Procuradoria-Geral nesta versão que aqui chegou, que foi a quinta ou a sexta que circulou, enfim, entre o Governo e a Procuradoria, no sentido de consensualizar posições. Portanto, eu diria que, em primeiro lugar, saúdo a iniciativa do Governo nesse aspecto, porque me parece oportuna no sentido de adaptação do Estatuto à Lei de Organização do Sistema Judiciário. Tinha que ser, não quer dizer que não seja possível manter estes dois diplomas que em si têm alguma conflitualidade. Nós temos vindo, na prática, a resolver os problemas que todos os dias surgem de compatibilização entre a Lei de Organização e o Estatuto, mas é oportuno que, de facto, se faça uma revisão do Estatuto para integrar o Estatuto, digamos, na Lei de Organização, como foi feito, e penso que nesse aspecto que está relativamente bem feito. Apenas chama a atenção
para as situações que possam surgir, algumas surgem, em que, não havendo consonância entre as soluções agora do Estatuto e o que está na Lei de Organização, para a vantagem que haveria em revogar expressamente as normas da Lei de Organização que estejam em conflito com o Estatuto, só para não se ter depois que entrar em interpretações sobre qual é a norma que revogou ou não revogou a anterior. Este Estatuto prevê uma nova carreira para os magistrados, chamada carreira plana. Não pode não ser exatamente uma carreira totalmente plana, uma vez que também continua a haver ainda duas categorias, em vez de três passam a haver duas categorias, mas, de um certo modo, uma carreira plana que me parece vantajosa porque permite a permanência dos magistrados mais tempo em determinadas funções, desde que não queiram mudar dessas funções. Hoje, com o sistema que temos, o magistrado chega a um determinado ponto da carreira e, se quiser progredir na carreira, ou seja, se quiser ser promovido, tem forçosamente, ou quase forçosamente, que sair da área de jurisdição em que estava e mudar para outra. Ou seja, um magistrado que faz, por hipótese, 20 anos, 25 anos, na área criminal, na investigação criminal, com o estatuto que temos hoje, se quiser ser promovido, um procurador adjunto, se quiser ser promovido a procurador da República, tem que se sujeitar a um concurso, a uma colocação através do movimento e vai invariavelmente parar uma área de direito diferente daquela em que sempre trabalhou. Tem que mudar para a família e menores, ou para o civil, ou para o trabalho, ou para o administrativo, onde nunca trabalhou a vida toda, e vai ter que trabalhar só para ser promovido e para poder progredir na carreira. Com a carreira plana que agora se consagra, essa questão fica atenuada porque não há já promoção dentro da primeira instância. A primeira instância é tudo a mesma carreira de que agora passa a chamar Procurador da República, portanto, parece-me um passo positivo. Nem toda a gente concorda com isto, evidentemente também há resistências a esta alteração, mas parece-me que esta alteração faz sentido a existência de uma única categoria profissional na primeira instância. E depois a colocação nos lugares em concreto, ou seja, nos lugares conforme a sua complexidade, é feita em função das competências que o magistrado adquire, experiência, formação, classificação, antiguidade. E é aqui que eu chamo a atenção para uma situação muito particular, que é esta. Se for aprovada a lei exatamente como está consagrado no artigo 127 e 284, norma transitória, 284, número 2, relativamente às remunerações dos magistrados, em que se diz que não pode haver nunca uma desvalorização da remuneração alguma vez oferida, temos aqui uma entropia grave, porque o magistrado pode atingir uma determinada remuneração, um índice remuneratório, em função das qualificações que adquiriu, vai para um determinado lugar, mas pode depois, nada o impede no Estatuto, pode depois pedir a transferência para um lugar de responsabilidade mínima, de base, quase de início de carreira. Porquê? Porque adquiriu qualificações, ficou situado num patamar que lhe permite escolher qualquer lugar e pode depois escolher o lugar mais básico, menos complexo, de maneira a ter, digamos, uma vida mais tranquila. E isso é legítimo que faça essa opção, mas, quanto a mim, essa opção tem que ser acompanhada também de uma alteração remuneratória. Não pode querer ficar num lugar menos complexo com a remuneração que oferiria se estivesse num lugar mais complexo. Portanto, esse problema está aqui claramente no Estatuto, ou seja, é um problema que pode ser resolvido facilmente, como digo, com a alteração destes dois artigos, 127 e 284, número 2, de maneira a que não haja a possibilidade de acontecer esse desfazamento depois entre a responsabilidade do trabalho e a remuneração oferida. Outra questão que também não está bem tratada no Estatuto é a questão relativa aos magistrados auxiliares, artigo 153.
Eu queria dizer só que também sobre estas questões que agora estou aqui a pormenorizar, que eu depois enviarei um documento com um resumo disto para não estar a obrigar os seus deputados aqui a tomarem apontamentos. Penso que depois, obviamente, poderei pormenorizar isto num texto mais fácil para nós também. A questão dos magistrados auxiliares, qual é o problema? Hoje, o artigo 138 do Estatuto prevê que o Conselho pode, por razões de necessidade de serviço, nomear magistrados auxiliares. E, de facto, isso acontece com muita frequência. Nos movimentos anuais são nomeados sempre algumas dezenas de magistrados auxiliares, principalmente aqueles que entram de novo no sistema todos os anos, vindos do SES, não é? Entram como magistrados auxiliares. Mesmo alguns com maior experiência, há conveniência em nomeá-los como magistrados auxiliares e não como magistrados efetivos. O que é que acontece com esta norma do artigo 153? É que diz que só podem ser nomeados magistrados auxiliares para lugares para além do quadro. Ora, isso não pode ser assim, porque se for assim, se tiverem para os lugares do quadro que ser obrigatoriamente nomeados magistrados efetivos, ficamos com o sistema bloqueado. Basta dizer que todos os anos entram, este ano entraram 53 magistrados novos, para o ano vão entrar 84. Esses magistrados novos que entram têm que ter lugares mais simples, são os chamados lugares de primeira colocação, ou lugares antigamente chamavam-se de primeiro acesso ou de ingresso, não é? Agora chamam-se lugares de primeira colocação, são os lugares mais simples, todos os anos têm que estar disponíveis para o número de magistrados novos que entram. Com uma leitura, digamos, à letra do artigo 153 que está na proposta, o Conselho não pode nomear para esses lugares auxiliares, tem que os nomear como efetivos, então também para esses lugares de ingresso ficariam os magistrados nomeados como efetivos. Ao nomear como efetivos significa que já não podem, ou melhor, já não são movimentados a não ser por sua vontade. Logo, ficariam bloqueados todos os lugares mais simples e os estagiários que viessem no ano seguinte encontrariam já lugares de maior complexidade. Portanto, é aqui também um problema que facilmente se resolve no artigo 153, dando-lhe uma redação ligeiramente diferente, dizendo que, eliminando a expressão que é para além do quadro, basta dizer que eliminar essa expressão para resolver o problema. Outra questão importante é a questão dos instrumentos de mobilidade, que também já foram referidos há pouco. Essa é uma questão nuclear para a gestão de quadros. Se a proposta for aprovada tal como está, o Conselho fica de mãos atadas na sua capacidade de gestão de quadros, porque o exemplo simples, imaginemos um pequeno juízo de competência local do interior, Pinhel, Almeida, enfim, com uma carga processual muito reduzida, e o outro ao lado, A2, Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel, enfim, num desses juízos há um magistrado que adoeceu. Pronto. Adoeceu, é o único, lá está, é preciso substituí-lo. Não pode o Tribunal estar sem Ministério Público. Qual é a solução que há para esses casos? É pedir ao magistrado que está em Figueira de Castelo Rodrigo para ir também acumular funções com o Tribunal de Pinhel, enquanto o colega, o magistrado de Pinhel, está doente. Parece lógico. E no conjunto dos dois tribunais, ele não chega a ter o conteúdo funcional correspondente ao lugar de um. Digamos que tem 100 processos num lado e mais 100 processos no outro, fica com 200, quando o volume de referência processual seriam 700 ou 800 processos, ou seja, ele ainda fica com uma carga processual mínima. Mas, com a proposta como está, se o Conselho quiser pedir ao magistrado Figueira de Castelo Rodrigo para ir para Pinhel, tem que lhe pedir autorização. E se ele disser, eu não quero ir para Pinhel, não me apetece, não gosto de ir para Pinhel, quero ficar aqui apenas com os meus 100 processos. Pronto, paciência, ninguém o pode obrigar, cá está na lei. Penso que isso é facilmente
compreensível, que acaba com qualquer possibilidade de gestão de quadros, não é? O que tem que ser garantido é a audição do magistrado para que ele possa expor os seus problemas de natureza pessoal e familiar, que possam levar a que, em vez de ser o Figueiredo Castelo Rodrigo e Papinhão, vai o da Almeida. Isso é diferente. A audição, sim senhor. Consentimento parece excessivo. Também ainda nesta parte dos instrumentos de mobilidade, a questão já agora, ainda também com as acumulações, este sistema de acumulação de serviços, ou seja, de um magistrado que cumpre o seu serviço de origem e aqui é acrescentado serviço que não lhe é originariamente seu, ou seja, o mesmo exemplo, o magistrado de Figueira Castelo Rodrigo tem um determinado serviço, não tem no seu conteúdo funcional o serviço penal. Se for acrescentado serviço àquele que ele originariamente tem, prevê agora a proposta de lei que passa a haver um pagamento extra, pagamento por acumulação de serviço. Isso já existe no Estatuto atual, mas neste momento o Ministério da Justiça está a fazer a interpretação da lei de que não há lugar a pagamento. De que não há lugar a pagamento. Portanto, nestes últimos anos não tem sido pago este tipo de serviço. Mas agora, com o novo Estatuto, e isso evidentemente se considerarmos que revoga a lei de organização do sistema judiciário que diz que não há lugar a pagamento, passará a haver lugar a pagamento. Está cá expressamente previsto que haverá lugar a pagamento. Bom, eu não sou contra o pagamento, acho que deve haver lugar a pagamento quando o serviço excede aquilo que é normal para o conteúdo funcional do magistrado. Agora, não pode ser de qualquer maneira, quer dizer, não se pode duplicar vencimentos, como muitas vezes acontece, ou acontecia, em que o vencimento do magistrado, o vencimento acrescido, pode ir de 1/5 a 5/5. E muitas vezes eram atribuídos os 5/5, ou às vezes eram atribuídos os 5/5, mas muitas vezes 2/5, 3/5, enfim. Isso é excessivo. Portanto, basta pôr na regra que prevê o pagamento uma norma de que, em vez de se dizer que é devida a remuneração acrescida, pode ser devida a remuneração acrescida. E permitir ao Conselho fazer a ponderação se realmente é ou não é devida essa remuneração. Porque da maneira imperativa que está a norma escrita, parece que não há hipótese de pelo menos 1/5 ter que ser atribuído, nem que seja para ir acumular com um processo da comarca ao lado, ou do juízo ao lado. Portanto, é apenas uma pequena alteração, de maneira que não haja depois interpretações abusivas. Não é esse o espírito da lei, mas a letra permite essa interpretação. Sobre incompatibilidades, direitos, deveres, incompatibilidades, também muito rapidamente, há uma norma que aí penso que não há já unanimidade entre, suponho que é a única parte em que estamos em divergência, já tivemos um debate acerca disto, que tem a ver com as incompatibilidades para o exercício de funções de magistrados em organizações que organizem competições desportivas de natureza profissional, nomeadamente o futebol. Portanto, a norma que está prevista na proposta de lei deixa ao Conselho a possibilidade de, nesses casos, nomeadamente participação em órgãos em clubes de futebol ou desporto profissional, deixa ao Conselho a possibilidade de autorizar ou não autorizar o magistrado. Na minha opinião, e aqui é uma opinião mais pessoal, como digo, não temos consenso sobre isso, acho que essa participação devia ser expressamente excluída, expressamente proibida no Estatuto, por razões que me vou aqui abster de explicitar, uma vez que são do conhecimento geral, público, notório, portanto não vou dizer mais sobre isso, vou apenas chamar a atenção que a regra podia ser modificada. Ainda sobre os direitos dos magistrados, o artigo 112 da proposta de lei prevê uma garantia, chamemos-lhe assim, dos magistrados, que me parece uma coisa anacrónica. Não encontro paralelo em outro estatuto, ou outra função pública, ou outra
função política, que é a impossibilidade de um magistrado ser detido preventivamente, ou preso preventivamente, com medida de coação, ou mesmo detido por prática de crime fora de flagrante delito. Portanto, essa garantia, eu penso que só os magistrados é que as têm nos seus estatutos. Aqui não é só no Ministério Público, a proposta de lei relativa ao Estatuto dos Magistrados Judiciais prevê exatamente a mesma regra, que já hoje está no Estatuto, e eu não encontro razão para a manutenção dessa regra. Não há... Os deputados, se cometerem um crime fora de flagrante delito, podem ser detidos e podem ser presos preventivamente, logo que sejam autorizados pela Assembleia da República e logo que o crime tenha determinada moldura penal, não é? Pode discutir se é a partir de 3 anos, 5 anos, enfim. Os membros do Governo nem sequer têm essa garantia, podem ser pura e simplesmente detidos e presos preventivamente. Enfim, só há exceções, mesmo assim, para o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro também podem, em certas circunstâncias. O artigo, acho que é o artigo 11º do Código Penal. Os magistrados têm aqui uma regra que proíbe a prisão preventiva, não lhes pode ser aplicada essa medida de coação e não podem sequer ser detidos. Mesmo que se saiba que um determinado magistrado cometeu um crime e que se prepara para cometer outro, e até pode ser um crime grave, mesmo que saiba que já cometeu um crime, mas não foi apanhado em flagrante delito, e sabe-se que vai cometer a seguir, por exemplo, um homicídio, é um serial killer que é magistrado. Imaginemos este cenário absurdo. Um serial killer, sabe-se que cometeu um crime, um homicídio, não foi apanhado em flagrante delito, não foi preso, mas sabe-se que vai cometer a seguir. Pode haver a continuação da atividade criminal, não pode ser detido, vai ter que matar para depois ter que ser visto a matar para depois é que pode ser preso. Bom, isto acho que é uma coisa perfeitamente disparatada, ninguém consegue encontrar explicação para esta norma, mas como já vem de vários estatutos, enfim, alguém se lembrou de a introduzir em nihil tempore, enfim, e cá está e cá se mantém na proposta. Há aqui uma outra regra que também já tem a ver com as inspeções, artigo 138, isto é mesmo já para terminar, artigo 138, relativamente às inspeções, diz-nos a experiência que a atribuição de uma classificação negativa, e a classificação negativa hoje é só um medíocre, e continua a ser um medíocre, não tem efeitos praticamente nenhum. O magistrado hoje é suspenso, é sujeito a um inquérito para verificação da aptidão para a função, é feito o inquérito que invariavelmente considera que é apto para a função. Não há memória de ter acontecido. Só me lembro de um caso em que uma senhora que foi sujeita a esse inquérito que disse, não, eu estou inapta para a função, porque se queria reformar e era a única forma que tinha de... Era a única forma de obter a aposentação, era sim senhor, eu estou... De resto, esses inquéritos conduzem sempre a sim senhor, é apto para a função. E ao fim de 4 anos, ou 5 anos, ou 6, é outra vez inspecionado, é outra vez outro medíocre, é feito outra vez outro inquérito e continua a ser apto para a função. E de facto, a função é completamente inapto. Durante aqueles anos não fez nada. Bom, eu acho que tem que haver aqui, devia haver aqui uma regra automática, que era 2 medíocres consecutivos fora. Aposentação compulsiva. E tem que ser também clarificado qual é a natureza desse inquérito para a avaliação da aptidão para a função. Porque hoje isso está muito mal traduzido na lei e a lei agora não clarifica e muitas vezes deparamos com a dificuldade desse tipo de inquéritos, porque geralmente o magistrado que tem essa classificação negativa e que é sujeito a esse inquérito para a avaliação da aptidão para a função já foi sujeito a processos disciplinares e já foi punido. E quando é feito esse inquérito para a avaliação da aptidão para a função, que o Estatuto diz que tem natureza de processo disciplinar, há quem entenda, e há jurisprudência, nomeadamente do Supremo Tribunal de Justiça, nesse sentido, que já não podem ser valorados os atos que já foram valorados no processo disciplinar.
por violação do princípio ne bis in idem, porque já foram factos avaliados, já foi punido por aqueles factos, não pode ser sujeito a um segundo processo em que sejam avaliados os mesmos factos, mesmo que esse segundo processo não seja para a aplicação de uma sanção disciplinar, mas apenas para a avaliação da aptidão. Pronto. É um problema com que o Estatuto hoje se depara. Esses processos de avaliação da aptidão não conduzem a nada, são perfeitamente inúteis, e as pessoas que não têm, de facto, aptidão para a função, porque os há, foi dito há pouco que eram 14 num ano, 5 anos, foram 14, já é um número assim composto, mas, de facto, há pessoas que não têm aptidão e têm a possibilidade e até o direito de escolher outra profissão e fazer outra coisa na vida, mas não estar, digamos, ali a ocupar um lugar que podia ser ocupado por um magistrado que trabalhasse, porque a Maria trabalha. Portanto, no essencial são estas considerações. Como digo, o parecer que apresentámos aborda outras questões mais consensuais, digamos, e sobre estas em concreto, que na maioria delas não estão abordadas no parecer, exatamente porque não foi possível conciliar posições, nós faremos chegar um memorandozinho à Comissão para que os seus deputados, se quiserem depois ter essas observações em conta, o possam fazer. Muito obrigado.